Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite aí para a Vizela. Boa noite, pessoal. Boa noite, Regina, de Braga. Já está a perceber esse sorriso. O Braga está a ganhar. Boa noite, Tiago, também em Braga. Não sorriam assim para mim. Sim, Não sorriam assim para mim, que eu sei lá que o Braga está a ganhar. Empatou? Não sorriam assim. Meu Deus. Não, ainda está. Eu não queria, mas está. Olhem, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui mais esta noite, todas as quartas-feiras. Obrigada. Hoje o tema é neve. Vamos viajar um bocadinho até Andorra, até a nevezinha. Vamos falar sobre como é que está este ano para fazermos aqui um ski, se ainda vamos conseguir fazer. E é isto. Não se esqueçam de partilhar esta live e obrigada. É a 17ª live. 17ª. Só para frisar, é a 17ª live. Já estamos quase profissionais nisto. Já nos aturam há 17 semanas. É verdade, Pedro. Os nossos clientes e amigos já nos aturam há 17 semanas. É verdade. Não se esqueçam que todas as perguntas podem fazer aqui no chat. Hoje temos o Nuno Couto da Leski, que vai nos explicar e dar umas luzes sobre como fazer férias na neve. O Paulo já esteve, não é? O Paulo é um expert em ski. Pois. Eu também. Eu sou muito expert em cair. Eu também. Eu sou daqueles que levo uma boia, aquelas boias de caminhão, e meto-me em cima e lá vou eu até lá em baixo, sem travões. Eu faço melhor do que isso, mas pronto. Eu não faço nada disso. Eu vejo os outros andar. Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite a quem nos está a ver e a ouvir. Obrigado também por mais um convite desta excelente iniciativa. Já tenho saudades vossas de estar presencialmente convosco. É verdade. E a última vez que aqui estive falámos das Caraíbas, não é? Exatamente. E agora vamos baixar um pouco a temperatura e vamos para a neve. É o 880. É o 880. Isso mesmo. Muito bem. Como é que eu ia dizer? É a amplitude que o Grupo Árvores tem em termos de produto. Muito bem. Nós funcionamos isto, eu sei que nesta excelente iniciativa que vocês têm junto dos vossos clientes e junto de quem segue a vossa página, também estão alguns agentes de viagem, também eu envio daqui uma saudação para eles. O Grupo Árvores, isto para um pouco também para o cliente que nos está a seguir, é um operador turístico que trabalha em exclusivo com as agências de viagem. E nós, nesta panóplia de marcas, segmentamos bastante os produtos, atribuímos determinados destinos e produtos para cada marca. Temos uma marca destinada às Caraíbas, que é a Joliday, que é conhecida por alguns de vós, e também temos uma marca de neve, que é a Leski, como aqui indica no meu nome, aqui em baixo. Eu tive 2 horas a treinar este movimento. Ainda estou para ali. Então a Leski abrange, quando deixa de vender a temporada de neve, porque nós temos, apesar de vendermos neve em todo o mundo, e isto tem a ver com os hemisférios, quando deixamos de vender neve na Europa, alguns desses destinos na Europa ficam abertos, mas não para um produto de neve, mas para um produto também de montanha, de aventura, turismo de lazer, de spa, etc. Portanto, a Leski abrange um pouco este segmento. Hoje, especificamente, vamos falar de Andorra e também de algumas instâncias. Andorra, e eu não sei se posso já começar a avançar. Sim, deixa-me fazer o meu trabalho, Nuno. Deixa-me fazer o meu trabalho antes de começares. É que eu ainda não jantei, portanto estou ainda não, estou aqui a ficar um bocado nervoso. Hoje, o Nuno estava a falar, nós vamos falar sobre Andorra. Obviamente que a Leski tem muitas instâncias de ski
em toda a Europa e todo o mundo. A escolha em Andorra é propositada porque é um destino que tem um domínio esquiável muito grande e fica perto para os portugueses e é, comparando com outros destinos, relativamente acessível. E, portanto, é o país dos Pirineus, é de Andorra que vamos falar e, portanto, vou passar então agora a palavra ao Nuno para nos levar para Andorra. Muito bem. Andorra, geralmente, em termos de Andorra, existe um grande domínio esquiável, neste caso que é a Gran Valira, e, nomeadamente, a maior parte dos portugueses começou a realizar ski em Serra Nevada. Pois, como é uma distância um pouco mais limitada em termos de quilómetros esquiáveis, em termos de dimensão de pista, e também é algo instável em termos de tempo, muitas vezes está alguma nebulosidade que impede a prática do ski, e começaram, aqui há uns anos valentes, a dirigirem-se a Andorra. Ora, então acho que começamos pelo básico. Como é que nós chegamos a Andorra? Ora, nem mais era isso que eu ia perguntar. Vamos viajar. Como é que se chega a Andorra? Portanto, existe a via terrestre e a via aérea. A via terrestre podem optar pela viatura, muitos de nós, inclusivamente eu e alguns de vós também, deslocam-se a Andorra de carro, é mais ou menos, dependendo um pouco da velocidade e também do cansaço do condutor, etc., mas de uma forma contínua anda à volta de 11, 12 horas, por aí. É uma viagem longa, cansativa. Eu próprio fazia isto, depois com o avanço da minha idade, desisti de fazer isto porque era extremamente cansativo. Depois apanhava neve nas estradas, em pleno inverno, o que muitas vezes essas 11 horas podiam se transformar em 15 e 16, e depois tinha que dormir durante o caminho e às vezes era complicado arranjar alojamento. Então, essas horas todas optei, e também com o surgimento das low cost e com as tarifas bastante baixas para Barcelona, optei por ir de avião, em que a viagem é bastante mais económica. Portanto, uma viagem para Barcelona reservada antecipadamente pode custar cerca de 100 euros, etc. Isto vocês devem saber melhor do que eu. Ao chegar a Barcelona, tenho duas opções: ou alugo um carro para me dirigir a Andorra. Não se esqueçam que Andorra é um principado, portanto estamos a falar de outro país, tem uma fronteira, uma mini fronteira, etc. Mas a distância entre Barcelona e Andorra de carro anda à volta entre 3 a 4 horas. Podem optar por alugar uma viatura, existem inúmeras companhias de rentacar, ou então, se quiserem optar por uma situação mais económica, existem autocarros a sair do aeroporto de Barcelona em direção a Andorra de 2 em 2 horas. Salvo erro, no Terminal 2, em que podemos apanhar um autocarro reservado antecipadamente, e então dirigimos com destino a Andorra. Chegando a Andorra, existem também transportes públicos, ou táxis, etc., em direção às restantes estâncias, porque Andorra, e um vídeo que espero que vocês coloquem na vossa rede social, dá a localização um pouco das estâncias. Estamos a falar de Paz de la Casa, Grão-Roi, Soldeu, Encampo, Canilho, etc. A distância, por exemplo, de Andorra ao ponto mais distante de Gran Valira, estou a falar de Paz de la Casa, anda à volta de meia hora, nem tanto. Mas esta meia hora pode se tornar numa hora, porque há bastante trânsito, pode haver neve nas estradas. Portanto, a neve não é um produto fácil. O que é um facto relevante é que o cliente que vai pela primeira vez à neve, e geralmente se leva aos filhos, ficam completamente viciados. E é menino para fazer isto 2 vezes por ano. Especialmente as crianças que adoram todo o espírito que envolve a neve. Portanto, quem quer um desafio, desafie-se a si próprio. Também opte por se deslocar à neve. Se tiver um amigo que esteja habituado a deslocar-se à neve, opte por ir com ele. Torna-se bastante mais fácil toda a dinâmica. O custo é a primeira vez, depois é mais fácil. É mais fácil. Excetuando o Tiago, porque claro, ele opta sempre por um pneu ou um saco de plástico. Portanto... Muito bem. Desisto. Fico amanhã inteira em aulas.
vou para a pista e pego no trenó e deixo. Isto é assim, era como o Nuno está a falar. A neve é um desafio que tem que ser superado. Não se pode desistir à primeira. Tem que se tentar 1, 2, 3, 5 caídas, 6 caídas. Pronto, e depois... Estamos a mim, eu caio, isso não há problema. Mas tem que haver uma vez que fiques de pé. Pronto, é essa que a partir daí já gostas. Que fiquei de pé, festejei e caí para trás. Pode-se levantar para ir almoçar. Muito bem. A questão do transporte eu acho que já está de alguma forma esclarecida e vocês aí como agentes de viagem podem apoiar os vossos clientes e também se algum agente de viagens precisar do vosso apoio, vocês também podem esclarecê-lo e ajudar-me a vender o produto. Relativamente à própria estância, a estância é grande, tem é dos domínios esquiáveis maiores da Europa, tem cerca de 210 km esquiáveis. Pode-se esquiar de uma ponta à outra, para quem tem bastante prática. E também existe um período excelente para se realizar a reserva, que já passou. Portanto, o melhor período. Eu também quero realçar que as estâncias em Andorra estão fechadas a pessoas, neste momento só estão abertas aos locais. Sim. Em conversa, eu acho que em abril, e nós este ano temos bastante neve, acho que vai haver neve até abril ou até maio. Isto às vezes... Isso é que seria ótimo. Portanto, até podem fazer um pulo à praia e depois um dia a seguir ir fazer neve. Posso-vos dizer que a própria estância, para manter a qualidade da neve, tem variedíssimos canhões. A qualidade da neve é bastante boa. Até já me aconteceu em finais de abril estar a esquiar em Andorra de manga curta. Portanto, só para vocês verem a qualidade que eles conseguem manter as pistas. Relativamente ao melhor período de efetuar a reserva, nas agências de viagem e das agências de viagem com o produto turístico, é em novembro, porque é em novembro que se realizam variedíssimas campanhas de venda antecipada. O produto de neve não é um produto de última hora. Isto porque os hotéis são bastante limitados em termos de quartos. Geralmente, quem viaja para a neve cá em Portugal são famílias, optam muitas das vezes em períodos mais altos, que é os períodos escolares. Estamos a falar férias de Natal, Carnaval, Páscoa, e esses períodos são períodos que têm bastante afluência às estâncias. Os hotéis, estamos a falar de unidades que muitas vezes têm 50 quartos. Desses 50 quartos, alguns dos quartos não têm muitos quartos com dimensão para 5 pessoas ou para 4. Então, aquilo que acontece com o cliente português, geralmente opta sempre por reservar estes períodos quase em cima da hora. Em cima da hora é mais caro, muitas das vezes não se encontra aquilo que pretende e uma família de 4 pessoas às vezes tem que ficar em 2 quartos. Acontece, não é em todos os casos, acontece. Portanto, nunca se esqueçam, e aqui deixo uma mensagem, eu aqui não estou a ver quantas pessoas é que nos estão a assistir, mas muitas vezes há cerca de 2, 3 mil pessoas que revêem estes vídeos, que se desejam experimentar a neve ou que já sejam clientes de neve, que optem por reservar em novembro. Pronto, relativamente aos períodos, eu julgo que em abril as estâncias, elas estavam previstas para abrir aqui em fevereiro, aconteceu esta hecatombe, não vale a pena estarmos aqui a falar em desgraças, mas eu acho que estamos no bom caminho e é por aí que temos que ir. Também não vou falar em regras de segurança, porque as regras de segurança falava-se tipo há uns meses atrás, neste momento já é prática comum por todo o mundo, algumas regras de segurança que são, isto é um desporto ao ar livre, portanto não é necessário máscara, apesar que as pessoas muitas vezes andam com tapa-bocas, portanto já é uma máscara, já andam com uma máscara. Aquilo que eles, tudo o que seja locais fechados, as pessoas têm que andar de máscara. Tudo o que seja locais onde exista grande aglomeração de pessoas, é recomendável a máscara. Pronto, a partir daí, acho que estamos... Eles também disseram que estavam a optar por irem 2 pessoas nas telecadeiras, nos transportes. Mais à frente, 4 ou 6. Qual é a capacidade? Sim. Muito bem. Eu queria agora, já que eu falei na tela, vamos falar um pouco dos serviços que geralmente estão inerentes quando se realiza uma reserva para a neve. Geralmente o cliente opta, e aqui como estão agentes de viagem a assistir e também estão clientes finais, portanto vou ter um discurso mais fluente possível,
Muitas das vezes os clientes optam por reservar a estância e o forfait. E o que é o forfait? Boa. Vou responder. O forfait é tipo um documento, é algo que vos permite utilizar todos os meios mecânicos que permita subir ao cimo da montanha. Portanto, para descer tem que se ir lá para cima, não é? Para se ir lá para cima existem os meios mecânicos que são extremamente complexos e têm um custo bastante alto de manutenção, e para isso todos os clientes que vão para a neve têm que ter um forfait. Portanto, o cliente quando vai quer estadia e forfait. Ok, muito bem. Para além do forfait, o que é que podem reservar? Podem reservar também o material de ski. A não ser que tenham skis e tenham botas, e aí queiram levar esses materiais pessoais previamente comprados e transportarem. Digo já que em termos de transporte não compensa. Eu fui daqueles que, quando comecei a praticar ski, fui logo comprar botas, fui logo comprar skis, etc. Aquilo no início era tudo uma maravilha. Só que depois, quando comecei a fazer como tu, andar de avião, esquece, porque não consegues levar os teus skis. Consegues, só que vais pagar mais caro. E depois também o material de ski tem evoluído bastante, não é? Claro. Ano após ano são coisas novas, são skis novos e, portanto, é preferível alugar todas as vezes, tens sempre acesso a skis de qualidade e, portanto, acho que é a melhor opção. Mas cada um faz como entender. Depois somos nós, mulheres, que gostamos de andar sempre na última do grito. Vocês gostam e vão na última moda. Estou atenta. Muito bem. Relativamente ao material de ski, o que é que está incluído nos alugueres de material, em que podem ser feita a reserva na agência de viagens? Portanto, estamos a falar dos bastões, que são 2 pauzinhos que se agarram em coisa, os skis, ou então a prancha de snowboard, o capacete não, peço desculpa, o capacete é extra. Portanto, estamos a falar sempre dos skis, das botas e dos bastões. Tudo o que seja à parte, desde roupas, desde fatos, luvas, óculos, capacetes, tapa-bocas, etc., cremes, portanto, isso é tudo de uso pessoal e é aquilo que o cliente tem que comprar. Localmente, em Andorra, existem inúmeras lojas, mesmo dentro das próprias... Portanto, estamos a falar de Andorra e depois estamos a falar dos locais. Quando falamos em Andorra, falamos da estância de Gran Valira. E depois existem pontos de acesso à montanha. Esses pontos de acesso, nesse vídeo que depois aqui os agentes em viagem vão passar, existem variedíssimos pontos, como Paz de la Casa, Soldeu, Canilha, etc. Nestes pontos encontram-se os hotéis, mas também se encontram lojas, em que o cliente poderá adquirir a excelentes preços todo este material. Que só custa ir à neve a primeira vez, porque é realmente um investimento, mas depois esse material é rentabilizado ao longo de muitos anos. Eu ainda tenho as minhas botas de há 20 anos, portanto. Tenho a cortar as unhas, porque o pé cresceu entretanto e pronto, ainda tenho. Portanto, relativamente ao material, estamos um pouco esclarecidos aquilo que compõe-se. E aqui sugiro sempre que o façam aqui, porque lá, em termos de aluguer de material, e vou-vos dizer mais à frente qual é a grande vantagem para além do preço. Porque os preços, muitas vezes, nós como operador turístico, negociamos preços de uma forma global e massificada. O que nós conseguimos, de alguma forma, obter um melhor preço. Se calhar, um cliente ir diretamente à loja, sai mais caro. Pronto. Existe muitas vezes esse mito. Além da disponibilidade, não é? Além da disponibilidade, muito bem, Tiago. Muitas vezes, em alturas de pico, não há material suficiente. É raro, mas já me aconteceu uma vez. Mas há mais lojas, portanto é uma questão... mais constantes, tipo, para a mulher o 37, 36, 37, para o homem o 40, 41, esses são os que rapidamente, esgotam. Sim. Eu vou de criança. Temos este pormenor em termos de material e de preço. Qual é que é a grande vantagem em adquirir aqui todos estes serviços? Ou seja, uma pessoa chega à neve, apanha o avião, vai de carro, etc., chega à neve. O forfait. Existe um mito por parte dos clientes há muitos anos e dos agentes de viagem que se calhar, você compra lá que é mais barato. Assim, tudo bem, é mais barato.
Mas há uma coisa, pode ser e pode não ser. Eu acredito que não o seja. Não quer dizer que não existam exceções. Mas existe uma coisa muito, muito importante, que é o tempo que se perde. E ao levar daqui já tudo reservado, evita de ir para filas, já sabe qual é a loja onde vai buscar as coisas, evita de ir para as filas do forfait, muitas vezes as filas são grandes, existem filas em que existe para os clientes que já adquiriram os forfaits previamente, chega lá e é só recolher. Mais nada. Então, toda esta lógica toda pode levar uma manhã perdida. E o cliente não gosta de perder tempo na neve, ou seja, gosta de ir à neve e naquele tempo, o tempo que ele perde anda lá em cima na montanha. Portanto, o cliente já está habituado. Portanto, eu sugiro sempre que levem as coisas daqui reservadas. Não é mais caro. Se for eventualmente mais caro, poupam imenso tempo na recolha de material e de toda esta dinâmica. Mais coisas que podem daqui irem reservadas. As refeições. Portanto, aqui podemos falar um pouco dos hotéis. Os hotéis em Gran Valira e Andorra existem desde apartamentos a hotéis de 5 estrelas. Pronto. Já agora refiro que Paz de la Casa é das zonas mais económicas, porque existe, além de existir um ou outro hotel de 5 estrelas, existem alguns hotéis de 4, mas muitos apartamentos e hotéis de 3 estrelas, com a qualidade indicada nas categorias destes hotéis que eu referenciei. A zona indicada para famílias é a zona de Soldeu, que é uma zona mais tranquila, em que tem hotéis em que as refeições são muitíssimo boas, os quartos têm uma boa dimensão, existem hotéis de 5 estrelas lindíssimos. Portanto, tudo que seja famílias, eu sugiro sempre Soldeu. E também, porque é que eu também indico Soldeu para famílias? Para além de ser uma estância em que não existe muita confusão, existe um núcleo central no cimo da montanha. Ou seja, estamos a falar de Gran Valira, em que Gran Valira é um conjunto de montanhas, ok? Em que existe alguns platôs em que as pessoas se reúnem para apanharem a telecadeira ou a cabine, etc. Sim, porque, Nuno, desculpa, porque esse acesso a esse platô pode ser para não esquiadores. Compram um bilhete de acesso ao teleférico e vão lá acima tomar um café, beber uma bebida, apanhar sol, etc. E, portanto, convém dizer que não é só para esquiadores. Essa zona, a partir daí, desce a montanha, é só para esquiadores. É bom porque isto para famílias, porque ali se concentra tudo, especialmente para as crianças mais pequenas, os pais podem esquiar, elas ficam ali nas guardarias, que é chamadas para crianças pequeninas, estão lá a aprender a fazer ski, e à hora de almoço descem e comem ali tudo. Portanto, é uma zona mais sossegada. A zona de Paz de la Casa tem muita gente, é uma zona que tem um après-ski de alguma animação, com discotecas, bares, etc. E é um pouco por aí. Portanto, não perdendo um bocado um fio à meada, vamos falar das refeições. As refeições, os clientes levam daqui a meia pensão, é a base e eu acho que é o mais rentável para o próprio cliente. Estamos a falar do pequeno almoço e jantar. Mas o cliente também tem que almoçar, não é? Claro, porque vai despender energia. Portanto, esse almoço, a não ser que leve coisas do pequeno almoço, coisa que... Os portugueses são bons nisso? Não, a zona de Paz de la Casa tem muitos empregados sul-americanos e eles são extremamente agressivos, assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, em alguns hotéis isso, infelizmente, acontece. Portanto, os clientes muitas vezes têm que despender, comer um hambúrguer ao longo das pistas. Existem inúmeros locais e bons locais onde pode comer um snack ou um menu completo. Indo com essa refeição previamente comprada, o cliente poupa entre 10% a 15%, que é bastante. Isto para vos dar uma ideia, um hambúrguer com batatas fritas e uma Coca-Cola pode chegar, um menu pode chegar aos 16 euros, que é caro. É caro, não é? Mas o cliente já sai daqui com tipo uma senhazinha para chegar lá. É isso mesmo. Já poupa também na fila. Também. Sim e não, porque, por exemplo, ao longo das pistas, mas a dimensão é tão grande que é onde poderá existir mais confusão nos núcleos centrais, porque ao longo da pista não há assim muito. Quem tem um nível de ski bom pode ir lá para cima e pode encontrar locais que não vai encontrar confusão. O cliente não tem que já escolher o que é que vai comer, portanto, ele leva uma senha, imagina, quer uma senha do hambúrguer, está aqui a senha equivalente ao hambúrguer ou chamado bocadilho.
Ou então é o menu completo, que tem entrada, tem almoço, tem um almoço completo e a sobremesa. Portanto, eu sugiro sempre que levem daqui as refeições previamente reservadas, que vão poupar muito mais dinheiro. Desculpa, Nuno, nos vossos pacotes vocês fazem essa diferenciação. Menu bocadilho, menu refeição completa, etc. Portanto, o cliente já pode escolher e levar tudo daqui, já tudo organizado. Sim, okay. Tudo o que não tiver também podem solicitar-nos à nossa equipa de reservas, que eles naturalmente que vão responder. Portanto, já ultrapassamos esta questão das refeições e relativamente aos hotéis, a qualidade das refeições é boa. Eu em Soldeu fiquei muito surpreendido com a qualidade da comida e com a variedade dos buffets. Em Paz de La Casa, a partir de 4 estrelas é realmente bom. Se foram 3 estrelas é mais ou menos. Mas também existem inúmeros restaurantes com preços muito acessíveis em que o cliente... E há inúmeros portugueses também em Andorra. Portanto, peixe é difícil encontrar, carne bastante. Portanto, também podem optar por um restaurante local. Portanto, já falámos do material de ski, já falámos do forfait e já falámos das refeições. Outra das vantagens que também tem em levar daqui para quem necessite de aulas de ski particulares ou em grupo é irem daqui já reservadas. Muito interessante. Pormenores das aulas. As aulas aqui têm sempre a garantia do professor. Portanto, porque ainda bem que uma aula tenha garantia do professor, agora fiquei assustada. Não, é que muitas vezes em pico alto, em alturas eu agora já estou a falar em espanhol, mas em alturas em que tem mais afluência de gente, por vezes há falta de professores ou falta de horário. As aulas dividem-se em aulas de grupo ou aulas individuais. As aulas de grupo são sempre de manhã. E porquê que são sempre de manhã? Porque a qualidade das pistas está melhor de manhã do que à tarde. Verdade. As pessoas quando vão... Os alunos é que estão na mesma trepos de manhã ou à tarde, mas as pistas... Não, mas para aprender, aprende-se melhor de manhã, onde a neve está mais compactada. Eu tive aulas de manhã, sempre. Claro. Quer dizer que eu tenho profissional. Mas as aulas são de manhã precisamente por causa disto, porque à tarde, com as inúmeras travagens, também sobretudo os snowboarders, formam-se montes enormes e é difícil para o professor. As aulas em grupo, para quem tem um nível de ski baixo, recomendo, porque existe o espírito de grupo, onde vai um voo os outros, portanto, se um cair, o outro também cai. Pronto. Quem quiser evoluir tem sempre as aulas de particulares, tem um custo mais elevado, mas as aulas de grupo são indicadas. Também existem aulas de grupo para as crianças. Este produto também pode ser reservado desde a vossa agência. As crianças podem esquiar e podem ter aulas a partir dos 6 anos de idade. A partir dos 6 anos. Mas, muitas das vezes, eles olham, se a criança tiver uma boa estrutura física, eles aceitam a partir dos 5, mas tem que ver a criança. Para os mais pequeninos, existem sempre as guardarias, que é pessoal muito qualificado, que está lá a cuidar das crianças, que estabelece alguns jogos para eles terem os primeiros contactos com a neve. Portanto, é muito engraçado. Não tenham receio que as vossas crianças de 6, 7 anos deixam, a partir do 4º dia, comecem a descer pistas pretas, pistas negras. Porquê? Porque eles têm um centro de gravidade mais baixo e não têm medo, como nós temos, como os adultos. Portanto, as pessoas baixas... As pessoas com a estrutura mais baixa, como eu, têm uma grande facilidade em esquiar. As pessoas mais altas têm um bocadinho mais de dificuldade, mas consegue-se com treino. Portanto, aqui não sei se há alguma questão relativamente às aulas. Penso que não. Eu penso que não. Estou a olhar aqui para as mensagens. Eu tive aulas. Se tiverem alguma pergunta incómoda, são amigos meus. Portanto, pois. Não, por acaso, neste caso, não. A Cristina já deu força só. Força, Nuno, não é nada. Um beijinho à Cristina. Beijinho. Olha, eu já tive aulas durante alguns tempos. Eu acho que o professor já quando me via deitava tipo as mãos à cabeça e era outra vez esta miúda. Tipo, ele não conseguiu.
E ele era tipo, anda, anda! E eu conseguia sempre cair de uma qualidade. Porque eu a cair tenho qualidade. É para a fotografia. Sou muito boa. Eu sou muito boa a cair. Sou muito perfeccionista, nunca parti uma perninha. Ainda tiveste sorte. Nem um bracinho, nada. O que diz que eu sou muito boa a cair. Isso é bom agora tocaste numa situação que me tinha esquecido, relativamente aos seguros. Eu, pessoalmente, quando vou à neve, faço sempre um seguro. Isto porquê? O próprio pacote da viagem, comprada ao operador, não estou a falar da agência de viagens, existe um seguro incluído, mas é na compra do forfait. E esse seguro o que é que inclui? Inclui basicamente os primeiros socorros. Ou seja, imaginemos que a Sandra começa a rebolar desde o cimo da montanha até e para a meio. Alguém vai lá buscá-la. É bem. E dá-lhe as primeiras... Ela não fica lá, não. Dá-lhe a primeira assistência. Às vezes tem que buscar ao trenó, ou de helicóptero, ou whatever. Ou seja, esta é a garantia que a estância dá. Até imaginemos, vamos bater aqui na madeira, não tenho aqui a mesa, vou bater na madeira, que se parte uma perna. Existe o gesso. Tudo o que envolva fisioterapias, transporte até Portugal, etc., a própria estância com o seguro do forfait não compreende. Por isso é que eu sugiro sempre que faça um seguro pessoal. Não é, pode encarar como sendo caro, mas depois na realidade dá bastante jeito em caso a parte mais gira que me aconteceu é eu caio muito bem, já caí de cabeça, já caí de tudo, já caí para trás, já caí de tudo que possam imaginar, mas sou muito, eu saí do lado direito da pista e estava um grupo de 6 pessoas do lado esquerdo. E eu comecei a gritar em inglês, porque não estava em Andorra, estava na Suíça, e comecei a gritar em inglês para saírem da frente que eu não conseguia travar. Parecia que estava a jogar bowling, porque ele foi lá adiante. Foram todos abaixo, aqueles suíços caíram-me todos aos pés. Todos. Super chateados comigo, depois de reclamar comigo em alemão, e eu não adianta, eu nem entendo, nem mal entendo. Nuno, aqui já a primeira pergunta, esse seguro tem que ser específico de neve? Sim, é um seguro opcional que também está dentro da nossa, que vocês podem vender isso, e nós também temos essa situação à venda. Pronto, é um seguro que compreenda toda a parte de fisioterapia, toda a parte de assistência, deslocações, etc. Estes seguros têm vários pormenores da garantia, mas é algo que eu recomendo vivamente, qualquer pessoa, especialmente quem vai pela primeira vez à neve, o faça. Porque um seguro normal não compreende desportos de inverno por ser um desporto de alto risco e, portanto, tem que ser específico para a prática do ski. Sim, há variedíssimos aí no mercado. Portanto, eu acho que o mais perigoso de tudo é andar de automóvel, mas também há coisas, não é? Sim, pode acontecer. Mas pronto. O nosso Schumacher, que era piloto de alta competição de automóvel e teve um acidente, foi a fazer ski e, portanto, não foi a andar de carro. A partir desse lamentável acidente é que se começou a usar capacetes. Verdade. Mais nas distâncias. E é um facto, eu próprio já bati com a cabeça. Portanto, eu também. Pronto, por aí é que há alguma razão, não é? Alguma razão para suceder. Bom, já falámos deste pormenor todo das refeições. Outra situação que também podem reservar à partida são as variedíssimas atividades que poderão encontrar em Andorra para além da prática do ski. Muitas destas atividades, ou seja, Andorra é muito forte, Andorra Gran Valira é muito forte em termos de après-ski. Já vos falei que existem, especialmente em Paz de la Casa, discotecas, bares para uma pessoa estar ali, restaurantes com inúmeras esplanadas com DJs. Nós nem gostamos dessas coisas, ou não? Existem também passeios com tornós de cães, que são passeios muito interessantes
não só porque estamos a falar de uma atividade que tem para aí 1000 anos, já era feita pelos índios nos Estados Unidos, etc., foi transportado e também no Alasca. É um pormenor curioso, porque os cães, estamos a falar de cães, não só huskies, portanto, quem conhece esta raça, mas existem outros cães, mas eles têm ali algo que os identifica. Portanto, estamos a falar uma 2 a 2, não é? Os cães que vão à frente são os líderes, portanto, é o líder da matilha que manda naquela gente toda. Uma coisa curiosa é que antes do tornó andar, eles ladram bastante. Portanto, eles querem puxar. Portanto, se vocês pensam que o cão está em sofrimento, aquele cão da neve não está. O cão quer é puxar o tornó. Isto porquê? Porque ele sabe que no final de puxar vai ter uma refeição. Portanto, o passeio é muito interessante. Os guias explicam-nos bastante, as crianças adoram, os cães até às vezes mordem-se ali uns aos outros, mas é por estarem muito juntos, mas eles quando se aproximam de uma criança, eles são bastante dóceis. Então, os cães que vão à frente são os líderes, os que vão logo atrás são os cães que permitem o tornó girar para a direita ou para a esquerda. Os do meio são realmente aqueles que puxam aquilo tudo e que dão velocidade. Os que vão atrás são geralmente os cães mais pesados. Portanto, são aqueles que são os mais importantes quando o tornó enterra em algum banco de neve. Portanto, isto era uma curiosidade que era uma atividade muito interessante. Outra situação, temos as motas de ski, que é só os condutores para mais de 18 anos, que podem utilizar esta situação. Existe outra atividade que é a atividade de passeio com raquetes, que são tipo, não é bem skis, é tipo assim, uma raquete bastante, parece mesmo uma raquete de ténis. Uma raquete. Colado ao ténis, colado aos sapatos, que permite o cliente ter acesso por trilhos, onde não consegue ir normalmente, e depois tem um guia a indicar-lhes alguns pormenores da natureza. É muito interessante esta atividade. Muitas vezes, durante uma semana de distância, é uma sugestão que aqui deixo, e muitas vezes já estamos cansados ao fim do 3º, 4º dia de esquiar, já estamos alcançados e estas atividades complementam bastante o destino. E é um destino maravilhoso, Andorra. Também temos outras atividades. Atividades extra, exatamente, que íamos passar para essa... As senhoras gostam muito, não é? Estamos a falar... Que é o spa. Aí das compras, vamos às compras primeiro. Oi, eu ouvi qualquer coisa? Ouvi qualquer coisa antes. Ouvi qualquer coisa. As compras em Andorra são realmente, já não é aquilo que eram, porque estamos perante a globalização, portanto os preços já estão um pouco mais uniformes, mas eles têm um nível de imposto muito mais baixo que Portugal, então encontramos produtos cosméticos, de eletrónica, produtos desportivos, por exemplo, para bicicletas, motas, etc., capacetes, blusões, de gamas mais altas a preços muito mais económicos. Portanto, é ótimo quem quiser se deslocar ao centro de Andorra, tem inúmeras lojas onde passam lá um dia, com certeza. Relativamente ao spa, existe no centro de Andorra uma estância, eu vou falar estância, lúdica, é termolúdica. Termolúdica, exatamente, é o nome que se dá. Tem variedíssimas piscinas cobertas, também tem uma descoberta de água quente, é uma novidade que implementaram este ano, fica até sobre um rio que passa ali em Andorra, em que a pessoa pode estar a tomar banho com temperaturas negativas, mas a água está muito quente, e depois tem várias zonas dentro, portanto é um complexo enorme, que tem inúmeras piscinas, umas só para adultos, outras permite o acesso às famílias, e também esta situação, existe também um conjunto de spas, tratamentos de águas, circuitos de duches, etc. É algo que nós também podemos vender e aqui funciona exatamente a mesma lógica, é que as pessoas poupam algum tempo. Estão a aplicar regras de segurança, ou seja, diminuíram bastante a capacidade de afluência a este centro. Se levarem daqui a reserva feita, têm acesso garantido a este centro. E depois tem espaços completamente
espaço em que a pessoa permite relaxar, estando dentro da água. É muito engraçado ir, tanto para mais novos, para crianças, como também para mais graúdos. Esse centro funciona o ano inteiro ou só... Sim, o ano inteiro. É o ano inteiro. O ano inteiro. Neste momento, encontra-se somente para os locais, não é? Mas nós esperamos em abril as coisas já estarem a funcionar plenamente. Tem algum tempo para estar lá ou pode ficar lá? Não tem circuitos de 3 horas, mais ou menos. É o normal, são 3 horas. Sim. 3 horas. Pode incluir refeição, pode não incluir, e é algo que quem já foi bastantes vezes a Andorra, já estou um bocado farto de fazer neve, vou aqui experimentar outras coisas. Então estas atividades é mais uma sugestão que os próprios clientes poderão ir daqui já com a reserva realizada, e vocês também podem prestar todo o apoio. Só para nomear este centro, falamos no centro, mas não lhe demos nome, chama-se Caldeia. Eu, por acaso, já tive a oportunidade... Pois, eu já tive a oportunidade de... Sempre que vou a Andorra tenho como objetivo sempre passar 3 horinhas ali no relax. O centro é espetacular. 3 horas passam num instante. Aquilo tem várias zonas, tem jacuzzis, tem piscina enorme, tem a tal piscina exterior que as pessoas usam cá fora. Tem saunas, tem banhos de gelo, tem aquelas piscinas de 3 temperaturas, desde o muito quente, estás a falar de preço, já falamos mais ou menos, não é caro, para o serviço que é, não é caro. Portanto, as três situações, que é muito quente, portanto, temperatura média e muito frio, que faz muito bem à pele. Tem som ambiente, que dá assim uma sensação de tranquilidade. Tem luzes à noite, tem espetáculo de luzes. É simplesmente espetacular. Quem for a Andorra, não deixem de ir. Eu não sei como é que está o preço agora, Nuno, mas eu na altura acho que pagava a título individual 30 euros. Sim, por pessoa, acho que vale a pena para o que é. Sim, sim. E realmente a neve, muitas vezes, acho que existe também, é algo que o cliente neve tem-se afastado um pouco, e agora abrangendo um pouco as agências de viagem, e também para os colegas que nos estão a assistir, ou que poderão ver isto mais tarde, o cliente neve tem-se afastado um pouco da agência de viagens, porque existe aquele chamado mito que localmente poderá fazer as coisas muito mais barato. E isso. Neste momento as agências de viagem têm todas as ferramentas disponíveis para poderem dar todos os preços, para serem rápidos a responder, para ter confirmação imediata. Portanto, esse mito em que demoram a responder, etc., cabe ao agente de viagens também utilizar essas ferramentas para responder ao cliente. E é uma questão... O cliente se calhar vai ver o hotel, vai ver o forfait, vai ver não sei o quê, está um tempão a ver essas coisas, não é? Enquanto nós, agentes de viagens, é só, às vezes, com um clique temos o preço todo, não é? Sim, temos o pacote completo. Sim, e há clientes que vão todos os anos para a mesma unidade, então muitas vezes são unidades mais familiares em que o dono do hotel está lá e oferece um cartãozinho que dá 10% de desconto, mas, ou seja, 10%, nós também vendemos fora, depois daquilo, ao fim e ao cabo, o cliente está a ligar para lá, está a fazer uma transferência com o cartão de crédito, quer dizer, isto é algo que nós também, como agentes de viagem, também temos que um pouco, porque é um produto que todos os anos as pessoas vão. E as pessoas, quem vá com 14 anos, estamos a falar de crianças de 14, 15 anos, se calhar repetem. Uma Disney, se calhar não repetem tanto como repetem a neve. Se calhar o próprio agente de viagens tem que fazer um pouco perguntar-se a si próprio porque é que não vende tanto neve e porque é que o cliente se afastou um pouco da agência de viagens. Neste momento, a agência de viagens tem todas as ferramentas, cabe-nos a nós um bocado divulgá-las junto dos clientes, e os clientes e pronto. Nós estamos na mesma casa, Sandra, ou não? É uma curiosidade. Estão à frente um do outro, não? Ela está ali, toca-me aqui no dedo, Sandra, toca-me no dedo. Todo assim, pronto, era isto que eu tinha. Temos bom gosto encortinado. Sim, este é mais translúcido, é mais transparente, que eu gosto, é mais barato. Não, é translúcido também. Não
Não tem luz lá fora, ela está tudo às escuras. Aqui atrás de mim é uma vinha, portanto tem árvores agora aqui altas, não tenho luz. Muito bem. Nuno, só uma pergunta. Portanto, a Lesky fala muito sobre Gran-Valira. Porquê mais Gran-Valira do que o outro domínio, Valnor ou Valnord, conforme a língua que se fala? Não há muitas pessoas irem para Valnor, porque é uma zona que é um pouco mais curta em termos de domínio esquiável e pratica mais ou menos os mesmos preços com hotéis um pouco, apesar que existem lá as mesmas cadeias, mas existe alguma limitação hoteleira e as pessoas preferem ir para Gran-Valira. E é mais solarenga também, Gran-Valira também está mais bem exposta. Não ia falar tanto nisso, mas é realmente um facto. Existe um domínio esquiável em que a pessoa de Gran-Valira pode vir até à última, que é Ancamp, que é perto já de Andorra, pode esquiar e voltar. Portanto, enquanto ali Valnor é um pouco... Eu, por acaso, ainda sou do tempo quando comecei a esquiar, que aquilo estava tudo separado. Eles, aos poucos e poucos, ano após ano, é que foram juntando os domínios, porque eu a primeira vez fui para Ordino Arcalis, Ordino Arcalis, depois Palar Insal, e eles, entretanto, juntaram aquilo em Valnor. E, entretanto, nos outros também era a mesma coisa, todos os outros domínios eram todos separados, agora com os meios mecânicos que interligaram, é que fizeram aqueles dois grandes domínios. E também para uma questão de promoção, em termos... Porque antigamente as distâncias iam separadas em termos de promoção e agora juntas faz um pouco mais sentido. Sim. Essa situação. E era mais confuso. Acaba por ser mais confuso para o cliente ter que escolher e só poder usar o forfait naquela instância. Quando agora pode usar em todo o domínio, entrando por onde entra. Claro. Também para os mais radicais, existem parques que estão à disposição, parques para fazer todas as manobras, todas as piruetas, etc., com as tábuas de snowboard ou de ski. Também tem um conjunto vasto de pistas pretas mais acessíveis e outras menos acessíveis. Isto um pouco para clarificar, as pistas pretas são as mais complicadas, depois as encarnadas, azuis e as verdes são as mais simples. Para além disso, também existe uma zona em que vai além das pistas pretas, portanto é uma zona que é o free ride ou freestyle em que é mais do que preto, existe essa possibilidade de descida. E a própria estância e oferece inúmeras atividades, eu vou para lá há anos e não me canso. Portanto, já somos dois. Gostava de experimentar outras distâncias, mas já me disseram que é mais tranquilas. Depois há um problema também de suíças e mais não sei o quê. Sim, verdade. Mais incomportável para quem vai todos os anos. Claro, só algumas pessoas que não sabem ski é que vão para a Suíça. Não é? Não, começam logo em grande, não é? Pois, é logo. Tem gente que é outra coisa. É logo em grande. Tem o horário das pistas, como é que se funciona? Desculpa, não estou a ouvir. Tem horário. De manhã, por exemplo, tem um pequeno... Boa pergunta. As pistas, isso é uma boa pergunta, que às vezes vou aqui um bocado a correr e eu também estou com um olho aqui no Braga, por isso é que às vezes vou-me distrair. Como é que isso está? Ainda não Está 3-1. Um abraço para as gentes de Braga, que eu gosto muito de Braga. Eu estou longe, ainda não marcou, quase começou a segunda parte, ainda não há. Bom, relativamente às distâncias, e é um pormenor muito importante, e eu esqueci-me do início, é enquadrar o hotel com os dias de forfait. Ou seja, nós quando vamos reservar, geralmente quando se reserva 6 dias, 6 noites de estadia, são 5 dias de forfait. Isto porquê? Porque os hotéis aceitam a entrada dos clientes a partir das 16 horas, 15 horas, há sempre exceções. O hotel pode estar vazio e estou a falar em termos de regras gerais internacionais. Portanto, o cliente entra a partir das 15 ou 16 horas na unidade hoteleira. As pistas fecham geralmente às 17. Tem início às 9 e terminam às 17. Estarem a pagar um dia de forfait
para esquiarem, que não vão esquiar durante 1 hora, torna-se difícil. Claro. Mas existe sempre exceções à regra. Qual é que é a exceção à regra? É que, como eu fiz e como muita gente faz, vai de carro, desce-se dentro do carro, veste o fato, deixa o material dentro do carro e vai para as pistas para aproveitar o máximo possível. Portanto, quando isso acontecer, reservam 7 noites mais 7 dias de forfait e assim enquadram as coisas. Também existe a possibilidade de antecipar, ou seja, adaptar o forfait à estadia. Se o cliente quiser só esquiar 3 dias e dormir 7 noites, também pode o fazer. Não tem. Vocês só têm que nos pedir um orçamento à medida e nós adaptamos. Portanto, não há assim muita diferença. Relativamente às pistas, aquilo fecha às 5, portanto, fecham e depois os últimos, muitas vezes, eles vão escoando as pistas, até que muitas vezes as pessoas ficam assim um bocado perdidas aí no meio da montanha, mas isso não acontece. Porque há sempre quem queira aproveitar até o último. Queres dar a novidade, Sandra? Que o Braga está a ganhar 3-1? Já está, a gente está assim há muito tempo. Há muito tempo? Sim, já foram para o intervalo assim. Foram. Sim, eu estou doida no Braga, vocês estão a falar, mas eu estou a ver o Porto. Vocês estão a falar, mas eu estou a ver o Porto também. Eu estou aqui do olho. Espera aí, não sei se isto vai dar para ver, mas vocês estão aqui, mas aqui eu também tenho aqui a novidadezinha. Não mostres a nossa casa. Não mostres a nossa casa. Eu estou para aquele lado. Não, para aquele. Ela me estou para ali. Não, portanto, eu estou para aquele lado. Para aquele. Exatamente. Mas para aquele lado está a Regina. Está a Regina. Pronto. Seguindo, Sandra, ias falar qualquer coisa? Eu ia dizer que já falámos na ida, já falámos nas condições, já falámos nos extras que podemos acrescentar, já falámos nos seguros, já falámos agora que encerra às 17 horas. 17 horas há que tomar a banhoca, vamos jantar e depois vamos ter um programa para a noite. Como eu referi, há inúmeras discotecas, geralmente em Paz de la Casa. Em Soldeu acho que não há nada, há alguns bares, mas depois fecham mais cedo. Mas é um pouco por aí. O Porto marcou o segundo gol, portanto há 3-2. Não é? Ainda falta muito. A Cristina já se manifestou. Mas pronto, é assim. Obrigada, Cristina. Obrigada, Filipe, por estarem aqui do meu lado. Oh, Nuno, mas só em Pá de la Casa é que recomendas, ou por exemplo na cidade em Andorra la Velha também há alguma coisa, mas também... Sim, as pessoas estão a dormir nas estâncias, portanto, deslocarem-se à noite para Andorra, depois com as estradas estarem geladas, não é muito... Portanto, quem quiser algum ambiente de animação, diversão, Paz de la Casa. Paz de la Casa, ok. A ideia então é chegar de carro e parar o carro e acabou. É um bocado aí. Se quiserem criar um ambientezinho, acendem uma velinha no quarto e criam ali um ambiente. Muito bem. Ok, não havendo assim mais nada a falar, só lembrar que experimentem o ski. É uma boa forma de fazer férias. Ótimo. Esquiar é uma sensação de liberdade. Subir ao cimo da montanha num dia solarengo é espetacular. Descer a neve, deslizar, é realmente uma sensação de leveza. As distâncias estão bem preparadas, tem bom ambiente. Aproveitem e reservem nas agências de viagens. Pois, isso é que é importante. Isso é que é importante, seguros, não é? Com tudo direitinho, com seguros, com os planos alimentares, com o forfait, com as atividades extras. Não se preocuparem e curtirem realmente a neve e o que vão ali fazer, que é passar uns bons dias sem preocupações. Muito bem. Principalmente antes. Muito bem. Eu acho que não tenho aqui mais nada a acrescentar. Sim, queríamos te agradecer, Nuno, mais uma vez, ceder-se ao nosso convite. O som está muito melhor. Não, sim, muito melhor. Não já percebo a Sandra e tudo. Uma pessoa já começa a funcionar nisto, pá.
Como? Já começamos a ficar mais profissionais nisso. Não, isto está a ficar de um nível... Sabem que o Nuno também, estando aqui em casa, a net é muito boa e conseguimos. Partilhamos a mesma rede e tudo. Muito bem. Obrigado, Obrigadíssimo mais uma vez. Nada. Obrigado. Encontramos em breve. Encontramos em breve. Encontramos em breve. Então, vá. Obrigada, Nuno. Obrigada, Alex. Olhem, obrigada a todos. E até para a semana, para a nossa 18ª live. Mais uma. E à mesma hora. A mesma hora do costume. E à Quer mesma hora. jogo Braga ou não. Exatamente. Como? Quer jogo Braga ou não. Não O sei. Porto, quer jogo o O Porto. Braga. O Braga. Porto, Braga. quer jogo o meu Porto ou não? Boa noite, então, e até para a próxima semana. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.